promotor de justiça, doutor Leonardo Quintães, e vai trazer algumas informações a respeito de algumas providências que o Ministério Público está tomando referente à questão dos barracos e vendas de espetinhos e ocupação do espaço público. Doutor Leonardo, como é que está aquele procedimento? A verdade é que ontem o Ministério Público reiniciou os trabalhos e que vai tomar providência para que o município possa cumprir o que está determinado na lei pelo Tribunal de Justiça. Boa tarde. Bom, há um processo judicial tramitando aqui na comarca de Sousa, com uma decisão vigente do Tribunal de Justiça que determina a desobstrução dos passeios públicos, as calçadas e das vias públicas aqui no município, né? A retirada de qualquer obstáculo que exista nesses espaços públicos. Essa decisão foi cumprida, mas não foi cumprida integralmente. O Ministério Público solicitou ao Poder Judiciário a execução forçada dessa decisão, ou seja, o cumprimento efetivo, a retirada efetiva de todos os obstáculos que estão obstruindo esses espaços públicos aqui no município. Apresentamos já uma relação preliminar, fizemos uma diligência com os servidores do Ministério Público e indicamos já alguns espaços. O Poder Judiciário aqui de Sousa determinou nova diligência por oficial de justiça para que o oficial de justiça certifique quais efetivamente são esses espaços, para nova apreciação do magistrado. Então nós estamos aguardando o cumprimento dessa determinação judicial, da realização dessa diligência pelo oficial de justiça, a fim de identificar quais são realmente esses pontos. Além das mesas e cadeiras, essa questão referente às vendas de espetinho, que é muito comum em praças públicas, calçadas, está terminantemente proibido? Bom, a ocupação de espaços públicos precisa de licença da prefeitura. É a prefeitura que tem o poder-dever de ordenar o solo urbano, né? Isso para que a cidade não se torne um caos. Então, quem ocupa um espaço público e tem um alvará da prefeitura, esse sim pode permanecer. Aquele que não tem, ou ele vai buscar, e a prefeitura, dentro da lei e dos seus critérios, vai conceder ou não conceder, ou se ele não tem esse tipo de alvará, ele não pode ocupar o espaço público correspondente. Doutor Leonardo, sabemos que muitas vezes a pessoa, ao colocar, por exemplo, uma barraca para vender espetinho, uma pessoa que realmente às vezes está desempregada. Como é que o Ministério Público trabalha com esse tipo de coisa? Ou seja, vai chamar a prefeitura para, de repente, aí fazer com que essas pessoas fiquem no local? Como é que vai ser esse trabalho? Bom, existem as normas de ordenação do solo urbano que precisam ser cumpridas para que a cidade não se torne um caos, como eu falei, né? Nós não podemos, numa cidade, não só em Sousa, em qualquer uma, ter uma ocupação feita pela vontade de cada um. Não, a prefeitura é o órgão que detém essa responsabilidade, esse poder, que na verdade é muito mais do que um poder, é um dever de ordenar o solo urbano. Então só pode ocupar esses espaços públicos mediante a autorização da prefeitura, né? Quem tiver autorização da prefeitura e essa autorização, claro, for concedida dentro dos parâmetros legais, essa pessoa pode permanecer, né? Mas quem não, vai ter que desocupar, né? Ou então procurar se regularizar. Agora, que fique claro, as vias públicas não podem ser ocupadas, né? Serve para o trânsito dos automóveis e os passeios públicos para o trânsito de pessoas. A cidade precisa desses espaços, as pessoas precisam desses espaços para transitar com segurança na cidade. Como existem casos aqui, e é de conhecimento de todos, que os passeios públicos são totalmente ocupados, né? E as pessoas terminam transitando pela própria via pública, causando risco para toda a população. Para aquela que transita, para o pedestre que transita na via pública, para o motorista que dirige, enfim, isso não é o correto, não é o que manda a lei, não é o que traz segurança para as pessoas. E por isso que o Ministério Público, na defesa do patrimônio público e na defesa dos direitos básicos do cidadão, busca combater e busca, na verdade, não combater, busca ordenar, fazer com que o município cumpra seu papel de ordenar o solo urbano. Quais as penalidades para quem descumprir tal decisão? Bom, a decisão judicial e o nosso pedido é pelo cumprimento dela, certo? Quem descumprir a decisão judicial vai sofrer a execução forçada, certamente, e pode responder pelo crime de desobediência, né? Se nós temos uma ordem judicial determinando uma situação, essa ordem judicial precisa ser cumprida. E descumprir uma ordem judicial pode gerar, pode configurar a prática de crime de desobediência. Além dessa questão de mesas, cadeiras e espetinhos, há um outro problema relacionado à
construtores e empresas que teriam invadido terrenos públicos. O Ministério Público continua investigando esses casos? Olha, aqui há diversas situações dessas, nós temos inquéritos civis tramitando, existem ações judiciais aqui no Poder Judiciário tramitando também, e todos os casos estão sendo tomadas as devidas providências. Ô, doutor, com relação a outras pessoas que hoje residem em moradias e prédios públicos que pertencem aí ao governo estadual e municipal, é verdade que o Ministério Público realizou algumas reuniões essa semana e está tentando resolver o problema dessas pessoas para que não saiam de forma rígida desses locais? Nos reunimos com a CEAP e com o setor de habitação da Prefeitura Municipal e estamos realizando hoje uma grande inspeção nessas áreas, mapeamos essas áreas que existem residências em áreas públicas e o Ministério Público, em conjunto com a CEAP e com o setor de habitação da Prefeitura de Souza, está fazendo hoje uma grande inspeção nessas áreas, buscando verificar quais dessas famílias que residem hoje em espaços públicos, quais dessas famílias são carentes, a fim de tentar alocá-las em algum programa social de fornecimento de habitação, que é do governo estadual pela CEAP, que é do governo municipal via setor de habitação da prefeitura. Doutor Leonardo, muitas pessoas, como o senhor acabou de falar, que adentram nesses prédios, mas só que não receberam assistência de programas de habitação. Como é que o Ministério Público vai trabalhar nesse setor? É justamente isso, estamos fazendo essa inspeção hoje, com o objetivo de ter um subsídio inicial para postular perante os órgãos a inclusão dessas pessoas, claro, desde que preencham os requisitos legais e regulamentares para tanto. Mas tem pessoas que me falaram que já se inscreveram e tem pessoas que necessitam menos do que essas pessoas que estão lá e ganharam suas casas. Se isso ocorreu, é preciso investigar e, se houver irregularidade, responsabilizar quem agiu em desconformidade com a lei e corrigir a ilegalidade, retirando a pessoa que recebeu indevidamente e alocando aquela que realmente tem direito.